Tudo bem, né, gente? Então, gente, hoje nós vamos trabalhar um gênero textual que é a carta do leitor. Como vocês estão vendo aí, tem uma capa de uma revista, né? Que é a revista Veja, e tem também algumas páginas de jornal. O que será que cada uma tem a ver aí com a carta do leitor? Então vamos conhecer, saber o que é a carta do leitor? Nem sempre, quando folheamos alguns jornais ou até mesmo uma revista, temos a curiosidade de conhecer passo a passo sobre cada assunto que é publicado, pois o que realmente nos interessa é encontrarmos o assunto que estamos buscando e o resto deixamos de lado. Ou seja, a gente não tem a preocupação de quando pegar um jornal ou pegar uma revista, ler ele ou ela de capa a capa, não é? A gente não lê uma revista começando da capa e terminando lá no final, não. A gente não faz isso não. O jornal da mesma forma. A gente sempre busca aquilo que é do nosso interesse. E às vezes tem coisas ali dentro que passa despercebido e que a gente não toma conhecimento justamente porque a gente não leu, porque a gente não prestou bastante atenção em tudo que estava ali escrito. E uma dessas coisas é o quê? É a carta do leitor. Do leitor já está dizendo, ó, do leitor, quem está lendo, né? Porém, tudo que estudamos até agora sobre muitos gêneros, a fábula, por exemplo, o texto, vamos dizer, a crônica, tudo que a gente já viu até hoje, a receita, até agora, o que a gente viu sobre esses gêneros, que participam do nosso cotidiano, foi de grande importância, não é verdade? Então, é falando neles agora que iremos aprender sobre mais uma carta, ou seja, sobre mais um gênero. Que esse gênero é o quê? A carta do leitor. Mas aonde a gente ia encontrar essa carta do leitor? Exatamente naqueles textos relacionados ao ambiente jornalístico, que é na revista, no jornal, ou seja, em revistas e jornais impressos, ou expostos na internet, de um modo geral, né? É onde a gente vai encontrar. Como o próprio nome já diz, trata-se de um texto com as mesmas características de uma carta normal, no qual os leitores, né, têm a oportunidade de fazer elogios sobre uma determinada matéria publicada, expressar suas opiniões ou dar algumas sugestões e até mesmo criticar, sugerindo algum tipo de melhoria. Então, a carta do leitor não é só beijinhos e abraços, mas ela também traz o quê? Traz uma opinião, ela traz uma sugestão e pode até criticar a respeito de um determinado assunto, certo? Quanto à sua estrutura, que nós vamos ver mais detalhado lá na frente, a carta do leitor, ela contém os mesmos elementos de uma carta pessoal, aquela carta que você escreve para um amigo, para uma amiga, para um familiar. Primeiro vem o quê? Quando a gente vai escrever uma carta, vem a data em que a carta foi redigida, né? Em seguida vem o vocativo, que nesse caso coloca-se o nome do jornal ou da revista, pois revela a quem ela se dirige. Se foi o jornal que escreveu a respeito de um determinado assunto, você vai se dirigir a ele. Se foi uma revista, então você vai se dirigir a ela. Então, ela segue assim o corpo do texto, entendendo todas as informações que se pretende dizer. Ou seja,
você tem, depois dessa data, depois do vocativo, você tem o corpo do texto. Qual a informação que você quer ali expressar? O que é que você quer colocar ali? É um elogio, é uma crítica? Então é ali, justamente naquele corpo que você vai colocar. E por último vem o quê? Vem a despedida cordial, juntamente com a assinatura de quem escreveu a carta. Quando o assunto da carta é muito extenso, ou seja, é muito grande, os organizadores do jornal procuram reduzi-la, até mesmo porque o espaço a ela destinado é muito reduzido, uma vez que são cartas de vários leitores, mas se a ideia principal continua sendo a mesma. Ou seja, o espaço é limitado, mas é nesse espaço limitado que você vai expressar o que você acha daquele assunto, certo? No que se refere à linguagem, a gente pode encontrar, ou podemos dizer, que é bem variada, podendo ser um pouco mais descontraída, que é no caso da linguagem informal, e pode ser também uma mais formal. Tudo dependerá do público para a qual aquela carta se destina, certo? Então, quem está escrevendo a carta pode utilizar-se de dois tipos de linguagem: a linguagem formal ou a linguagem informal. Linguagem informal, a gente já sabe que é aquela linguagem que a gente utiliza no nosso meio, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E a linguagem formal, não. Já é aquela que você está preocupado com a gramática, com o uso correto das palavras, com a concordância e tudo mais. As características de uma carta do leitor. Quem são essas características? Primeiro, esse texto ele é breve e ele é escrito em primeira pessoa. Quem é as primeiras pessoas? Eu já falei isso para vocês aqui. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, o texto que é carta do leitor, esse gênero ele é escrito em primeira pessoa, ou seja, ele é escrito em eu ou nós. Temas atuais e de caráter subjetivo. Então, ele utiliza, quem vai escrever, o autor, ele utiliza temas atuais, ou seja, temas que estão circulando na atualidade da sociedade, e que esse tema, ele é de origem subjetivo. Ou seja, quando é que ele é subjetivo? Quando ele apresenta uma visão pessoal. Quando o autor, ele apresenta uma situação e ele apresenta o seu pensamento, a sua ideia, quando ele dá a sua opinião, quando ele dá a sua visão a respeito daquele assunto, certo? A linguagem que é utilizada é a linguagem o quê? A linguagem simples, uma linguagem clara, e ao mesmo tempo essa linguagem tem que ser objetiva, certo? Que é diferente de subjetiva. Então, quando ele utiliza essa linguagem clara e objetiva, é para que você entenda o que ele escreveu, é para que você entenda a respeito de que ele está falando, o que é que ele quer comunicar com aquela carta, certo? Então, nessa linguagem, essa linguagem objetiva, ela tem a finalidade de quê? De exibir os fatos, de exibir o fato real de como a coisa aconteceu.
E quem está escrevendo, ele não em nenhum momento ele se emociona com aquilo que ele está escrevendo. Ou seja, ele não se preocupa em deixar transparecer as emoções que ele sente na hora que ele está escrevendo a sua carta, certo? É uma outra característica, né? A terceira característica. E aí vem a presença de destinatário e remetente. Destinatário, que é a quem se destina, né? No caso o jornal ou a revista, e o remetente, que é aquele que está escrevendo. E esse texto também, ele é um texto expositivo e argumentativo. Expositivo porque ele está expondo um determinado tema. E argumentativo porque ali também ele argumenta, certo? Ele argumenta sobre um determinado fato. Então, as características da carta do leitor é quem? O texto, ele é breve, ou seja, ele é curto, é escrita em primeira pessoa, que essa primeira pessoa pode ser a primeira do singular ou a primeira do plural. O tema que vai se escrever é tema atual, né? Não é um tema passado, é um tema atual. E esse tema é de caráter subjetivo, não é isso? A linguagem, ela é simples, clara e objetiva, tem a presença de um destinatário e de um remetente, e ele também é expositivo e argumentativo, ou seja, se tem argumentos. Esse texto, ele também pode vir acompanhado de quê? Na sua estrutura. Como fazer uma carta do leitor? Como a gente fazer uma carta do leitor? Primeiro, eu tenho o quê? Eu tenho o vocativo. O que é o vocativo? Que a gente viu lá atrás. O vocativo é onde aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhado de local e data, que é o que a gente chama de cabeçalho, que é onde a gente começa, é por onde a gente começa a nossa carta. A introdução, que é o quê? É um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e é explorado pelo leitor. Ou seja, é um pequeno parágrafo, um pequeno trecho dentro da carta que vai abordar o assunto do qual você vai falar, certo? Aí vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é o quê? É a argumentação do leitor sobre a ideia central, ou seja, sobre o tema central da carta. Temos também a conclusão, e essa conclusão é onde o leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado, certo? Então, o leitor, na sua conclusão, ele fecha suas ideias e, além de fechar as suas ideias, muitas vezes ele dá uma sugestão para o tema que ele colocou na sua carta. Vem também a despedida, que é onde ele apresenta as saudações finais do leitor, por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraço. E para finalizar, vem a assinatura, que é justamente onde o leitor assina seu nome, o qual pode aparecer em forma de siglas, por exemplo. Afonso Miguel Pereira dos Santos. Veja que a gente tem A de Afonso, M de Miguel, P de Pereira e S de Santos. Então ele fez uma abreviação do seu nome, certo? Que é onde vem a assinatura. Aí a gente vai conhecer agora uma carta do leitor. São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Veja que começou pelo local, pela data, pelo mês e pelo ano.
Aí tem o vocativo. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Então já está aí o que? A introdução, certo? E aí ele vai começar o desenvolvimento. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante e explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Então você veja que quando ele chega no final para encerrar, ele coloca aí a sua opinião, né? Onde ele dá uma sugestão. Agradeço a atenção, quer dizer, a despedida. E aí vem para fechar a carta, ele coloca João Ribeiro, vírgula, Porto Alegre, ou seja, João Ribeiro, que é quem está escrevendo a carta, Porto Alegre, que é de onde ele está colocando a carta, e Rio Grande do Sul, certo? Então, gente, nós vamos fazer lá uma atividade, né? Vamos conhecer uma outra carta, a qual vocês vão ter o prazer de conhecer a carta e também fazer a atividade, ou seja, realizar a atividade sobre